hoje eu tenho que começar a falar sobre Apocalipse, que é o livro que foi deixado de lado até por fundadores de denominações por anos e anos. E o Apocalipse é hoje o livro dos fins dos tempos. Então, eu estou aqui com o Apocalipse aberto no capítulo 1. Lógico que vamos ter que falar alguns domingos, porque não é fácil. Oramos muito e estamos lendo. E o que é esse livro? Ele é a chave de revelação do próprio Cristo. Tanto é que no versículo 7 do capítulo 1, diz ele assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Quer dizer, mesmo quem não queira Jesus hoje, vai ter que vê-lo quando ele voltar na sua segunda vinda. Então esse livro é o livro da revelação de Cristo, que vai ser visto por todas as pessoas na sua segunda vinda. Eu começo aqui no versículo 3. Antes eu tenho que dizer que esse livro também é o livro do número 7. Tem 54 vezes, eu contei o número 7. 54 vezes o número 7. E você sabe que o número 7 é o número perfeito. E você vai encontrar no Apocalipse também o número 6 uma vez, e o 666. E o que significa o número 6? O número imperfeito. O 7 é o número perfeito, abarca tudo, e o 6 é o número do capeta. Aqui no versículo 3, diz o Apocalipse: bem-aventurados, felizes. Quantas vezes o livro vai falar bem-aventurado? 7 vezes, o número completo. E bem-aventurados, acompanha aí na sua Bíblia, aqueles que leem. Eu li por 2 semanas esse livro, li, reli, treli, e fui bem-aventurado. Eu creio nisso. Nenhum livro da Bíblia, outro, faz essa promessa. E justamente o que faz a promessa é o menos lido. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem. Se você quer ser feliz e bem-aventurado, põe atenção no que nós vamos falar sobre esse livro, porque você ouvindo vai ser bem-aventurado. E não é só isso, é os que leem, os que ouvem e os que guardam. E como eu estou sem papel, eu tive que ficar orando, lendo, decorando, para guardar no meu coração, na minha mente, partes desse livro. E para os que guardam, a bênção é dupla. O livro fala: bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Fala aqui bem-aventurado. E lá no capítulo 14, versículo 13, torna a falar: bem-aventurados que guardam. Modo que é bom guardar. Eu recomendo a você, comece a ler, comece a orar, estudar e procure guardar essas palavras, dessas profecias. Não li, nem o fundador da igreja presbiteriana, que é uma ótima igreja, lia esse livro, porque
Parece que não funcionava naquele tempo, né? Mas hoje, por que fala bem-aventurado? Porque o fim do versículo 3 fala assim: pois o tempo está próximo. Eu queria que você repetisse isso comigo. Por que você tem que ler, você tem que ouvir, você tem que guardar as palavras destas profecias do livro de Apocalipse? Porque o tempo está próximo. Fala para o irmão aí: o tempo está próximo, irmão, minha irmã. Está chegando o dia da volta de Cristo. De repente, iminentemente, Ele aparece e todo olho verá. Eu gostaria, porque isso aqui é uma bênção, eu gostaria de ir lá para o 14, 13. Vamos ver se eu consigo, né? Se eu guardei, né? E agora aqui. 14, 13. 14, 13. 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Estivemos ontem no velório da senhora mãe da esposa do Joaquim. A morte para o cristão verdadeiro é bênção. A gente não gosta da morte porque nós não fomos feitos para morrer. Mas bem feito, nós pecamos, temos que morrer. Agora, a morte para o cristão é a segurança da ressurreição. A senhora, sua mãe, está aguardando agora ouvir a voz de Cristo, a trombeta, e ela vai ressuscitar. Com minha avó, com minha Thaís, com todos aqueles que morreram no Senhor. Amém ou não? Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Felizes essas pessoas que desde agora morrem no Senhor. E aí vamos lá no 16, 15. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu. O que significa esse nu aqui no Apocalipse? Que você não esteja despreparado e seja pego de surpresa com a vinda de Cristo. E eu quero dizer o seguinte: as igrejas em geral hoje pregam prosperidade, bênção, mas poucos pastores pregam sobre a volta de Cristo, porque nós estamos chamando a atenção da igreja para não andar nu, para estar preparado para a vinda de Cristo, preparada, vestida, preparada para não ser pega de surpresa. Aí 19:9, se eu não estou enganado, 19:9. 19:9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados, felizes aqueles. Eu estou chamado para essa ceia. Você está sendo chamado para a ceia do Cordeiro. Uma big festa de casamento. Porque nós somos, como igreja hoje, a noiva. Vamos ser arrebatados, ressuscitados como noiva. E vamos encontrar nos ares o nosso Cristo para sermos julgados, não para condenação, porque nós já estamos salvos, sermos julgados por nossas obras. Se você deu um copo de água para quem teve sede,
você vai receber um galardão, você vai receber uma recompensa. E é por isso que nós vamos ser julgados no tribunal de Cristo, para recebermos as recompensas. E eu prometi domingo passado pregar em agosto sobre aqueles crentes que não têm obras, mas são salvos, mas não fazem nada, não evangelizam, não abençoam, não ajudam, não ofertam, não dão dízimo, mas estão salvos. Eu preciso pregar sobre eles. Em agosto eu vou pregar, porque eles, não é só que eles deixam de receber o galardão, tem mais coisa, está lá em Hebreus, a gente vai pregar. Por enquanto, esses que não têm obras, eu só digo, não vão receber a recompensa, o galardão. Só isso por enquanto. Aí, o 19, vamos aqui, vamos ver se eu acho aqui outro. Bem-aventurado, 20, o 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Vão haver duas ressurreições. Fala, mostra para mim, para ver se você está pensando. Duas ressurreições. Duas. Bem-aventurados os que fazem parte da primeira, porque a segunda só depois dos 1000 anos no reino. E os que ressuscitarem na segunda vão ser ressuscitados para passar pelo tribunal do trono branco, para ir para o fogo do enxofre eterno. Tem mais um bem-aventurado aqui. 1 ou 2 ou 3. 22, versículo 7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Repete o mesmo texto do capítulo 1, versículo 3. 2 vezes, bem-aventurados os que guardam a profecia desse livro de Apocalipse. E a última bem-aventurança é no capítulo 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras. Não é na denominação tal, nem na CMC, não é na igreja. Tem gente que pensa que é a igreja que salva. Aquela igreja lá é melhor, mas salva. Não é a igreja que salva. Aqui está falando, felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Bem-aventurados os que estão limpos e lavados pelo sangue de Cristo. Não é pela igreja da missão, pela igreja tal que é melhor ou pior. É pelo sangue de Cristo. Aí volto lá para o capítulo 1. Vimos os bem-aventurados, as 7 bem-aventuranças. Esse livro é maravilhoso. E aí, esse tal de João, esse apóstolo que escreveu o Evangelho de João, ele já está com quase 100 anos. Ele está preso em Roma, por causa de seguir a Cristo. E o imperador de Roma judia dele, bate nele e manda-o para Patmos, para essa ilha, aonde ficavam muitos presos de Roma. E João foi para lá. E esse João está aqui agora, e ele fala no versículo 10: achei-me em espírito no dia do Senhor. Que dia é esse? O dia do Senhor em que João se achou em espírito. Exatamente
o domingo, o dia que fez o Senhor, o dia da ressurreição. Deus não corrige o incrédulo. Deus corrige somente os que são seus filhos. Qual é o pai aqui que foi corrigir o filho do vizinho? Você só corrige o teu filho a quem você ama. E isso está no 12 de Hebreus. Deus corrige os seus filhos. De modo que nesse dia é bom que a gente não falte, porque Deus nos admoesta. E Ele está nos admoestando: olha, é tempo final, o tempo está próximo. Cuidado, você anda muito preocupado com as coisas desse mundo. Nossa, você acorda à noite com essas coisas, levanta para essas coisas, tudo essa, admoestando você. O dia está chegando, está iminente. De repente, Jesus volta e essas coisas vão ser queimadas. Essas coisas deixam de ser o que não é, que não são importantes como a gente acha que são. É a admoestação, não é do pastor da Bíblia, é a admoestação da palavra. Não deixe de congregar como muitos fazem, porque os dias está próximo, está falando lá. E aí o João vai escrever para 7 igrejas. Eu não falei que tudo é 7, 54 vezes. 7 igrejas. Que igrejas são essas que João vai escrever? Cristo vai ditar e ele vai escrever essas cartas de Jesus para as 7 igrejas existentes na época dos apóstolos. Aí ele escreve primeiro para a igreja de Éfeso. Que igreja linda que era essa! Foi pastoreada pelo apóstolo Paulo. Paulo ficou 2 anos e meio, deu um curso, fundou uma escola extraordinária, 2 anos e meio em Éfeso. Saiu de Éfeso, deixou o seu melhor discípulo pastoreando Éfeso. É uma igreja extraordinária, elogiada por Jesus, perseverante, mas Jesus mostra o bom da igreja e corrige o que não está bem da igreja. Ele fala: tenho, porém, contra ti, igreja de Éfeso, que abandonaste o teu primeiro amor. Explico. Essa igreja abandonou o primeiro amor. Eu não vou citar, nem posso citar, mas converteu aqui, não vou detalhar para você não saber quem é, uma pessoa linda, leva a sério, não falta nas reuniões de oração, nas reuniões, ora, me visita, pede oração, e já faz 1 ano, vai para 1 ano e meio, e esse é o primeiro amor. Mas eu acho que ela já não está aqui hoje. A gente vai perdendo o primeiro. E Jesus está advertindo aqui: tenho, porém, contra ti, você que era um crente extraordinário, levava a sério, amava o Pai, o Filho, o Espírito Santo como ninguém, amava os irmãos, considerava os irmãos da igreja, e de repente vai acontecendo o que aconteceu. E aí ele fala com a igreja de Esmirna. Essa é uma igreja de sofredor. Essa igreja de sofredor, ele elogia. A igreja de sofredor, essa igreja de Esmirna. A igreja de Pérgamo é uma igreja que pôs até um trono para Satanás. Você sabe que tem igreja que tem trono para Satanás? São desses crentes modernos. O que é o crente moderno? O crente moderno é aquele que se mostra crente. Olha como eu sou crente. Veste como crente, cabelo de crente,
tudo de crente, mas não é crente. Esse é o crente moderno. Está cheio nas igrejas. Essa é a igreja de Pérgamo. Por que Jesus escreve para cada igreja dessa? Porque para mostrar para nós que nós temos semelhanças com algumas dessas igrejas. Não chegamos na última ainda, depois é a igreja de Tiatira, que é uma igreja de prostituição, é uma igreja boa, mas tem gente que no sábado sai à noite com amante. E domingo está aqui com todo. Ninguém sabe, mas tem. E aí, a igreja de Laodiceia, a melhor igreja de todas essas. Não, eu estou falando da igreja de Filadélfia, é a melhor igreja de Filadélfia, a de todas elas. É uma igreja que tem a porta aberta, entra visitante, as pessoas abraçam, as pessoas consideram, as pessoas acolhem. Uma pessoa precisa de ajuda. Aqui tem uma irmã que eu não vou dizer, ela me dá um cheque, uma nota de 100 por mês, para eu ajudar um pobre. É o 6º mês que ela me dá, e eu tenho ajudado o pobre com o dinheiro dela. Esses meses eu expliquei, não achei ainda um pobre para ajudar. Mas essa é a igreja de Filadélfia. É uma igreja que cuida, que evangeliza, que sai, que abençoa. É uma igreja que eu gostaria que nós fôssemos. Aí chega na última. E a última igreja é mais ou menos a igreja dos finais dos tempos, como estão por aí, que é a igreja de Laodiceia. E essa igreja, além do elogio que recebe, que nós cantamos até, é uma igreja que Jesus fala assim, conheço as tuas obras, versículo 15, do capítulo 3, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio, porque se a igreja é fria, se ela se encher do Espírito, ela esquenta. Mas ela não é nem quente, nem fria, porque és morno. E nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus falando. Lá perto dessa cidade de Laodiceia, tinha umas fossas de águas mornas. E os viajantes às vezes iam nadar e saíam vomitando, porque a água era tão morna, tão estranha, que provocava o vômito. E Jesus lembrou disso. E estou a ponto de vomitar-te da minha boca, igreja morna. E Jesus corrige os erros da igreja e abençoa apenas. E aqui ele fala, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E aí vem a bênção. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, porque eu estou aqui fora, no sol, na chuva, não estou mais aí dentro. Já saí há muito tempo, você já me pôs fora. Se você abrir de novo a porta, eu, por misericórdia, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus. Abre o seu coração, arrepende-te. Ele está insistindo. Jesus te ama, Jesus nos ama, Jesus quer a igreja toda. E Ele está despertando. Olha, eu não estou mais aí. Bato, abre a porta. Eu quero
quero de novo cear contigo, eu quero de novo comer contigo. Em cada igreja das 7, Jesus termina ao vencedor. Em cada igreja tem vencedores. Não pensa que é só a nossa que tem. A igreja presbiteriana tem vencedores, a igreja batista tem vencedor, a metodista tem vencedor, a igreja renovada, a igreja tem vencedor. O que é o vencedor? É esse que recebe essas advertências de Cristo, que congrega para ser admoestado e se abre novamente a Cristo, para que Ele volte a cear, a ter um banquete, como sempre Ele tem com aqueles que o servem. Amém ou não, irmão? Eu só falei das 7 igrejas. Quando termina o capítulo 3 do Apocalipse, não aparece mais a igreja dali para frente. Para não mentir, só vai aparecer no finzinho. Por quê? Porque a igreja já saiu do mundo. No capítulo 4 em diante não tem mais a igreja. Daqui em diante a igreja não é mais mencionada. Aí fala sobre a porta, e aí chega no capítulo 5, fala dos selos. O que significam os selos do Apocalipse? Os mistérios de Cristo. Tanto que ninguém pode abrir o selo, ninguém pode abrir. Só um pode abrir, está lá no capítulo 5. A visão do livro selado. O livro selado, ninguém pode ler, abrir o livro selado. Só um. Aqui fala, quem é digno de abrir o livro que lhe desata e de desatar os selos? Versículo 2. E aí no 5 fala, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos, os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá é Cristo Jesus. Só Ele pode transmitir os mistérios. Se você ler o 3 de Efésios, você vai ver que o mistério da igreja foi revelado por Cristo aos apóstolos, especialmente ao apóstolo Paulo. Só Cristo pode, pastor nenhum revela a verdade. Só Cristo abre os livros e revela os 7 selos. Eu podia falar sobre cada um dos selos, mas não dá. Eu vou um pouquinho mais para me referir aqui ao 6º selo. O que é o 6º selo? O 6º selo é a segunda vinda de Cristo. O que fala do versículo 12 ao versículo 17 do 6º selo, do livro selado? Fala o seguinte: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio um grande terremoto. Antes da segunda vinda, vai haver um grande terremoto. Vai destruir ilhas, montanhas, prédios, tremendo terremoto. A igreja já não estará mais aqui, ela já foi arrebatada. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu, recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar,
e aí vai acontecer isso previamente ao dia da segunda vinda. Não confunda a segunda vinda com a da primeira ressurreição, com o arrebatamento. O arrebatamento é antes da segunda vinda. É a retirada da igreja para o encontro nos ares com o Senhor Jesus. Tanto que a igreja não aparece mais aqui depois do capítulo 4. E aí, eu posso falar outra vez da segunda vinda, lá para o capítulo, quer ver fala da segunda vinda? Lá para o capítulo, você vê, o Apocalipse não é fácil, porque ele está aqui, ele vai lá, e às vezes ele está lá, falando do assunto, volta aqui. É preciso ler muito, é preciso buscar a revelação. A segunda vinda está lá no capítulo 16, versículo 18. Fala assim: e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e correu grande terremoto. Está repetindo lá do capítulo 6. Como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande. Olha que já houve terremoto. Lá em São Francisco houve um terremoto que matou muita gente, e vai haver outro. E teve um terremoto que matou 500.000 pessoas já. Esse vai ser maior. Está aqui escrito. Eu não vou falar mais disso. Vou lá para o capítulo final. Vamos lá para o capítulo. Aí, passou da hora. Então não vou falar, eu ia falar do melhor agora. Esse é o problema do sem papel, né? Com papel você tem a ordem, o tempo, né? Eu só me refiro aqui, vai haver aqui o milênio, no capítulo 20. Você pode ler em casa do versículo 1 ao versículo 6, o milênio. O que é o milênio? Nós arrebatados, nós os ressurretos na primeira ressurreição, vamos ficar 7 anos com Cristo. Lá vamos passar, vamos participar da ceia do Cordeiro, da festa de casamento, e vamos receber durante 7 anos instruções para governar com Cristo no milênio. Aí, depois desse grande terremoto, dessas vozes tremendas da segunda vinda, a segunda vinda é a descida de Cristo conosco, com todos os seus anjos e a sua mulher, agora a esposa, casada com ele, a igreja, desce e todo olho verá. Essa é a segunda vinda. E ele desce exatamente no Monte das Oliveiras. E quando ele pisar no monte, o monte se abre, e abre até o final da terra, e até o final, separando a terra em norte e sul. Por isso que, para você ler o livro de Isaías, para você entender, você tem que entender isso, porque lá fala do povo do norte e o povo do sul. Quer dizer, é no milênio. E aí, por que eu falo que Jerusalém é a cidade de Cristo? Porque ele desce conosco e já vai para Jerusalém, porque o Monte das Oliveiras está em frente a Jerusalém. Ele vai e assenta no seu trono na cidade de Jerusalém. E nós vamos governar o mundo todo com Jesus. Amém ou não? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.